Muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-lo no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima um faz viagens mentais de longa distância quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituto essencialmente divino e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas. Não há tolerância e por vezes nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se. Os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã.
A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes onde se reserva a atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Capítulo 21. Continuando a palestra. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso... Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim.
Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar à terra com bônus hora, e sim com o suor honrado fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei interrompendo-a. Permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos no ciclo da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E, de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá.
bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando: "Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado?" Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa: "Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo." "Aquisitivo?" perguntei abruptamente. "Explico-me", respondeu a bondosa senhora. "Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva." Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: "Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça, compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. "Mas é esse o único título de remuneração?" perguntei. "Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência." Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado: "Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia, e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo?" A senhora sorriu à pergunta e explicou: "Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos.
Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus hora conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou: quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que, para receber, é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados, entendeu? E o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes do planeta, mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta, e levantou-se para atender. Capítulo 23. Saber ouvir. Intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito: venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo.
Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário às notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas, habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei. Seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou. Observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito.
senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contactos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei: mas Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações, porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Capítulo 24. O impressionante apelo. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos quanto puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviço muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo. Mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz? Indaguei aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lísias sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me sobretudo a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com a entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos.
E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu: estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Nesse ínterim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados os irmãos de Moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso. A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de Moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz.
experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Capítulo 25. Generoso alvitre. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem, rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da Regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa: meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, e já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: é justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade mesmo sadia pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela Regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da Regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não olvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias, sem testemunhos no bem, pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo.
e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarencio autorizou-o gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa justa dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo d'alma e, como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes de minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes com o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura mostrando indefinível ternura maternal e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros para que possa encontrar seu próprio bem. Capítulo 26. Novas perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo à oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece. Agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade.
Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos: Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio seja transformada a concessão de visitar em impossibilidade de servir. Compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Satisfeito, notava ele no fundo de meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: É mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos como buscando resolução para o caso, dizendo então: Louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E, como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: Quando o discípulo está preparado, o pai envia um instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade. Aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Identificando-me a ansiedade, concluiu: É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: Solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido correspondia afirmando gentil: Às suas ordens. Conduza-o. Prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado. Se deseja acompanhar-me? Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me, comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso.
Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu: temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria comunicando com pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave, e, notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Capítulo 27. O trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. Que aconteceu? O ministro Fracos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião gesticulando, agarrado ao leito à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro! Quero sair, sair! Quero ar, muito ar! Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva, e o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração. Subtraí-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação.
Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos, através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E, depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. São contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono e, como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor.
A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Capítulo 28. Em serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contacto elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte como a ponderar algo muito sério e exclamou. Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes...